Neste vídeo você vai acompanhar uma conversa com uma aposentada que fala mais sobre o seu dia a dia agitado e com muitos exercícios, e uma matéria sobre paisagismo. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Itagres Revestimentos Cerâmicos. E Galeteria Santo Galeto, o verdadeiro galeto ao primo canto de Joinville. Olá, está começando o programa Você Sabe Fazer. Hoje converso com uma convidada que vai fazer todas as aposentadas sair do sedentarismo e trazer mais qualidade de vida. Veja só. Você já tinha esse costume de praticar atividades físicas antes de se aposentar? Sim. Eu sempre gostei, uma paixão. Eu acredito que quando a gente inicia uma carreira, né, como eu escolhi ser professora de educação física, atuar nessa área, então eu acredito que a atividade física ela tem que fazer parte da sua vida e tem que fazer com prazer. E eu pratico realmente diariamente. E você também criou um grupo, né, para incentivar também outras mulheres. Como que funciona este grupo? Bem, partiu de que geralmente as pessoas convidavam para tomar café da tarde, né? E eu dizia assim, meu Deus, só café da tarde, fica todo mundo sentado aqui, não me irritava. Porque como eu gosto muito do movimento, eu sou muito agitada, eu não consigo ficar muito tempo sentada, as tardes de café aqui não me deixava cansada, em vez de me relaxar, cansava. Eu sentia que aquelas pessoas precisavam se mexer um pouco. Foi aonde eu sugeri que elas fossem comigo conhecer o Morro do Mirante, fazer uma caminhada, e no término dessa caminhada sugeri um piquenique, onde que a gente pudesse reunir, conversar e fazer algo diferente, né? Daí lá eu levei algumas sugestões de relaxamento, alongamento, dicas para elas, enfim. Então, partiu daí. Partiu desse meu objetivo de que eu queria fazer algo diferente, sair daquela forma que todo mundo sempre faz, que é convidar as amigas para tomar café. Agora estamos indo até o Mirante. Isso agora são 8h25 da manhã. Vamos subir o Mirante junto com uma entrevistada. Olha só o que ela fez eu fazer. Nós vamos subir agora de manhã o Mirante. E nós vamos mostrar um pouco de todo o processo do que as aposentadas fazem nessa caminhada. Olhem só. Estamos chegando aqui, encontramos a Fátima. Bom dia! Ai, coisa boa! Vê se a gente aguente, né? Ei, vocês vão aguentar! Cadê a Santa? Eu falei, a Santa tá aqui. Primeira coisa, manter a coluna bem reta. Vamos lá, filha. Vem pra frente. Vamos pra frente. Então já. Ó. Já estamos quase no final aqui do Mirante. Algumas mulheres ficaram lá embaixo. Muito legal, vamos continuar nossa caminhada aqui. Pegada. Ótimo. Vai. Mantém firme. Força no calcanhar. Segura essa perna. Funciona. Não é aquela subida assim, ó.
espetáculo lá em cima no mirante que não tem preço. Visualizando isso aqui que nos dá toda a energia, né? De voltar amanhã novamente e olhar esse espetáculo. Atenção, já! Bem, iniciar uma caminhada, né, a morro, geralmente você tem que ter algumas dicas. Você tem que entender essa subida, essa descida, trabalhar bem a sua respiração, trabalhar a questão da sobrecarga na sua coluna, né, na descida também para não sobrecarregar o joelho. Então, existem várias dicas que você vai dando para as pessoas no início desse trabalho e até durante o trabalho, que é importante, que às vezes as pessoas não sabem, vêm para cá, acabam se machucando ou não conseguem terminar o que iniciou, enfim. Então, são dicas que a gente vai trabalhando com eles sobre questão da tomada da consciência corporal. Você conhecer o seu próprio corpo, ver o lado que você tem, se tem desequilíbrio, se está pisando errado, se você está fazendo muita força só de um lado do corpo, a questão da respiração, inspirar e expirar. E todas essas dicas a gente vai passando para as pessoas no decorrer do trabalho, e isso é muito importante, faz uma diferença muito grande nesse trabalho, e geralmente tem que ser no profissional, né, na área de educação física, que possa estar passando essas dicas com conhecimento, para que essas pessoas realmente tenham um trabalho de qualidade de vida, que o nosso foco aqui é a qualidade de vida e o bem-estar. Hoje meu dia começou muito diferente. Eu comecei a fazer essas caminhadas faz mais ou menos há uns 20 dias atrás. Acho que devo estar na 6ª caminhada, mais ou menos. Eu senti assim que meu condicionamento melhorou bastante, minha disposição, medidas também no corpo eu já percebi, e sem contar a disposição que você tem, né? Que você fica bem mais disposta. Mirante muito lindo, né? Tudo amiga caminha para aqui. Bom, eu tenho um médico que eu falo para ele, doutor, eu faço tai chi, eu pratico tai chi, pratico yoga, zumba, pilates. Aí eles, muito bom, mas não deixa de caminhar. Então hoje a gente está aqui no Mirante com as amigas, fazendo o que o médico disse que é o melhor de todos, a caminhada. Agora vamos descer o Mirante. Mais uma meia hora aí pra descida. Vamos lá, né? Gente, o pessoal tá cantando agora, descendo o Mirante cantando. Então eu peço para que o pessoal também venha, sobe o Mirante, que é muito bonito também, que possa fazer bastante atividade física para melhorar, né, o condicionamento, melhorar o seu desempenho. Isso melhora em tudo, né? A pessoa fica mais feliz também, fica mais ativa. Isso é muito bom. Então a gente sempre procura qualidade de vida e estamos fazendo um grupo para a gente poder todo mundo se sentir bem, subir, conversar, trocar ideias, né? E desabafar um pouco também, que é sempre bom. E gastar bastante energia, bastante força para depois ficar bem relaxado. Olá pessoal, terminando nossa atividade hoje e convidamos vocês, vem Joinville, participe, é muito gostoso. Tchau! Tchau!
já ouviu falar em terapia floral? Saiba mais agora na entrevista. Quando uma pessoa está bem consigo mesma, realizada e feliz, tem condições de transmitir coisas boas a todos que a rodeiam. Porém, muitas vezes, pelas situações da vida ou devido à sua personalidade, nem sempre consegue manter em harmonia. Conheça mais sobre terapia floral. Ellen, como e quando surgiu a terapia floral? A terapia floral, ela surgiu na década de 20 e 30, mais ou menos neste período, com o Dr. Bach, Eduard Bach, na Inglaterra. Né? Ele era um médico, imunologista, bacteriologista, que começou a trabalhar também com homeopatia. E aí, por um problema de saúde dele, ele foi diagnosticado com uma hemorragia, até então um carcinoma na época, né? Onde os médicos deram a ele apenas 3 meses de vida. E ele era um médico, pesquisador, ele falou, não, como assim, né? Eu posso ter mais tempo de vida, e aí foi quando ele começa a pesquisar as plantas, né? Onde ele acreditava que a cura dele estaria nas plantas, e então ele abandona o laboratório onde ele trabalha e vai viver nos campos. É bem romântica a história, mas é essa mesmo, né? E ali ele vive muitos anos ainda de vida pesquisando as flores. E aí descobre então as essências florais de Bach, né? São 38 essências que o Dr. Bach descobriu na Inglaterra através de uma pesquisa que ele foi fazer para ele próprio, e com isso ele foi descobrindo a beleza das flores e deixou muitos escritos pedindo para que fossem divulgadas no mundo todo. E como que funciona essa terapia? A terapia floral, então, ela vai tratar o indivíduo como um todo através da utilização de essências florais. Essas essências florais, elas são retiradas das flores. As flores, então, são retiradas dos bosques, né? São colocadas em recipientes de vidro com água da fonte, água corrente, ao sol. E ali ficam algumas horas onde são liberadas as energias dessas flores. Logo depois, isso passa para um vidro, né, onde são chamadas essências estoque. E aí, então, tem aí a essência floral. E aí, essa essência floral, ao ser ingerida, ao ser tomada 4 vezes ao dia, e aí cada terapeuta tem uma indicação, ela vai tratando o indivíduo. Seus medos, suas ansiedades, depressão, enfim, para aquilo que a pessoa me procura, né? Então, cada essência vai trabalhar um sintoma nessa pessoa. Queria que você comentasse um pouco mais dos benefícios que os florais trazem. Os florais hoje, eles trazem o benefício conforme aquilo que você vai buscar. Então, para as pessoas ansiosas, nós temos os florais para a ansiedade, para a irritabilidade, para o medo, para a raiva, né? Para pessoas que são muito apegadas aos pais, a gente tem um floral de desapego, aos pais que são apegados aos filhos, né? Floral para menopausa, tem floral para tudo. Como que você percebe o resultado nos pacientes? Então, os pacientes que me procuram, né, eles estão no meu consultório a cada 15 dias, basicamente, e a gente vai vendo a melhora muito rápida, assim. Então, eles me procuram, a gente tem uma sessão de 1 hora e meia, onde nós conversamos para que eu possa entender o perfil dele e indicar o floral adequado. Na próxima sessão, a gente provavelmente já muda o floral, porque aquela queixa já foi resolvida, e assim a gente vai aprofundando a terapia, né? Então, é visível e as pessoas em volta já notam também a mudança da pessoa através do floral, né? Qual é o sintoma que mais pacientes buscam? Com certeza hoje em dia é o estresse, né? Estresse, a depressão também, acho que são esses os sintomas que mais aparecem no meu consultório hoje. A terapia floral tem alguma relação com a homeopatia? Tem, porque Dr. Bach era homeopata, trabalhava com Hahnemann, né? Trabalhou a terapia de Hahnemann. Então tem muito a ver, sim, pois são remédios naturais que visam o bem, né, o bem-estar, não tem uma contraindicação, não fazem mal, não tem um efeito colateral forte como os remédios alopatas, né? Existe um tempo exato para fazer esse tratamento?
Não tem um tempo exato, isso é individual, né? Depende do problema que a pessoa está passando, isso é muito particular. Queria que você citasse um exemplo de algum paciente que já passou por você e que você também já viu o resultado. Uma das experiências que eu estou tendo agora muito fortes são mulheres na menopausa, né, que procuram por queixas de calorão, né, por queixas de irritabilidade, e com os florais a gente consegue amenizar esses problemas. Algumas tomam hormônio, outras optam por não tomar o hormônio na menopausa, e o floral consegue sim manter esse calor, não tão calorão, essa irritabilidade sob controle. Então essa é uma das experiências mais recentes que eu estou tendo e com resultados super positivos. 5 razões para fazer essa terapia. 5 razões, então, é uma terapia que trabalha você como um todo, ela vai buscar a sua essência, né, a sua vocação, o seu chamado. Dr. Bach fala muito da alma, que, né, enquanto a gente não faz o que a nossa alma quer nesse planeta, nós adoecemos. Então, essa é a principal busca da essência floral, né, entender quem você é, entender por que você está aqui. Tudo isso vai te trazer uma paz de espírito, as pessoas ao teu redor vão notar, e com isso você vai viver mais feliz, mais em paz, com amor, saúde física, emocional e espiritual. Na edição de hoje você vai conhecer mais sobre paisagismo e como ter e criar e cuidar de um jardim. Não deixe de assistir depois do intervalo, é só alguns segundos. Gostaria de convidar vocês a conhecer nosso buffet de segunda a sábado, com um cardápio variado, 30 tipos de salada, 18 acompanhamentos, 6 tipos de carnes todos os dias. E também contamos com o nosso buffet de sobremesas livre, 4 tipos todos os dias. Conheça mais agora sobre paisagismo. Acompanhe a entrevista. Nessa entrevista você vai conhecer mais sobre paisagismo, dicas, curiosidades, como criar e manter um jardim, tanto em ambientes internos como externos. Veja só. Ivana, por que ter um jardim? Então, ter um jardim é uma situação que as pessoas hoje querem se aproximar do verde. A gente vive em grandes centros urbanos e o verde hoje faz parte, né, da nossa convivência. Então a gente sempre quer trazer o verde para dentro de casa. Por isso que é interessante, as pessoas querem, em qualquer cantinho, em qualquer espaço, ter um jardim. E para explicar melhor para as pessoas que ainda não sabem, o que é o paisagismo? Bom, o paisagismo é um conjunto de situações, né? É uma ordenação, né, do verde. Então, assim, o que é o paisagismo? A gente pega, se utiliza do que a natureza já dispõe e organiza, né, de uma melhor forma para a convivência das pessoas. Isso é o paisagismo. E qualquer pessoa pode criar um jardim? Qualquer pessoa pode criar um jardim. Tem que ter, claro, um conhecimento mais básico, né, de como se utilizar da planta certa, do manejo correto, mas sim, pequenos jardins são fáceis de fazer.
Existe alguma diferença do que colocar no jardim em ambientes externos e internos? Quais são as diferenças? Existe bastante diferença. O jardim interno, basicamente, é o jardim de sombra, meia sombra, né? A vegetação é completamente diferente, o estilo a ser abordado é completamente outro. O jardim externo também pode ter sombra, mas ele é ao ar livre. Então, temos plantas de sombra, temos plantas de sol. Então, isso aí a gente, né, tem que ter uma separação do que a gente vai querer fazer, né? Então, são 2 estilos diferentes. E quais são os acessórios, equipamentos que são necessários para você poder criar um jardim? Bom, basicamente em materiais, eu falo. Bom, a gente tem materiais diversos, né, para se colocar. Se for de manutenção de jardim, a gente tem que ter, claro, as ferramentas básicas para isso. Se tu for querer construir um jardim, aí, claro, se ele for um jardim maior, tu tem que ter a ajuda de um jardineiro para poder fazer, né, porque ele não é tão simples, é um pouco mais pesado. Mas, assim, ferramentas são várias para se utilizar, né? E, claro, aí vai da disposição de cada um, né? Para poder elaborar esse jardim. Em relação à exposição do sol, tem alguma influência? Tem, claro. As plantas de sol, elas podem ser expostas ao sol pleno, sem problema nenhum, tá? Agora, se eu colocar, por exemplo, um lírio da paz, que é uma planta de sombra, no ambiente de sol, ele vai queimar completamente. Uma palmeira rafis, por exemplo, é uma planta que as pessoas gostam de utilizar às vezes no jardim, mas ela é uma planta de interior, então se eu colocar ela no sol, ela não vai morrer, mas ela vai ter uma coloração diferente, ela vai ficar amarela, ela vai ficar feia, né? Então essa é a diferença da gente poder entender um pouquinho da vegetação que a gente vai utilizar. É importante saber aonde nasce o sol, qual lado da casa tem. Nós temos que fazer esse mapeamento, né? Então, assim, eu sei que a parte da tarde o meu jardim pega mais sol nesse espaço, então aqui eu vou utilizar plantas específicas de sol pleno. Bromélias, cicas, né, buxos, são plantas que adoram sol. Agora, se eu tenho um espaço na qual ele já pega meia sombra, né, então assim, é um meio período de sol, meio período de sombra, então eu já tenho uma outra vegetação específica para colocar. As plantas de sol pleno, elas também conseguem permanecer num local de meia sombra, mas tem plantas ideais para isso. Como manter um jardim? Quais são os cuidados em geral que é preciso ter? Bom, tudo vai depender da extensão do teu jardim, mas assim, e o que tu vai colocar nele? Eu, quando faço um jardim, um projeto, eu sempre procuro utilizar plantas que deem menos manutenção, porque hoje a gente não pode ser refém, né, do jardim. Então a ideia sempre é trabalhar plantas de baixo custo e baixa manutenção. Plantas que necessitem pouca poda, que não tenham que ser trocadas, renovadas frequentemente, como é o caso de flores, né? Então a gente utiliza menos. Então, assim, a manutenção, a gente sempre tem que prever plantas que não vai dar muito trabalho. O máximo que o jardineiro vai fazer é um corte de grama, que precisa fazer mensalmente, né, ou a cada 20 dias, dependendo do gramado, e procurar se utilizar de plantas de baixa manutenção. E existe algum erro que as pessoas costumam fazer quando criam um jardim? Quais são os erros mais comuns que você já viu? Existe muitos erros. Esse planejamento, se tu não conhecer um pouquinho do básico, que tipo de planta escolher, é muito comum. As pessoas chegam e dizem, que palmeira bonitinha, né? Eu vou comprar. Aí tu planta ela bem na frente da porta da tua casa ou da janela. Aí tu tem que ver, ela vai crescer. Um dia ela vai se tornar majestosa. Quando tu abrir a tua porta, a tua janela vai dar de cara com um tronco na frente de casa. Então, assim, isso é um erro muito comum. Né? As pessoas vão na floricultura e acham bonita a planta, vai lá e compra. Não, isso é um dos maiores erros que a pessoa pode fazer, sem conhecer um pouquinho da planta que vai comprar. Existe um planejamento, né, antes de criar um jardim. Qual a forma de evitar insetos ou outros bichos que podem prejudicar o jardim criado? É um pouco complicado, porque assim, o jardim ele é exposto, né? Então assim, um dos grandes ataques que tem geralmente pragas, né, são as formigas, né? E também caracóis, lesmas, isso pode acontecer. Existem alguns defensivos que podem ser utilizados, né, para se assegurar de que esses insetos não vão, né, depredar e destruir o teu jardim, né? Mas assim, é muito específico também, tu vai ter que mais ou menos analisar lagarta, por exemplo. Então existem defensivos já no mercado próprios para isso,
né, para te cuidar, e o próprio jardineiro já vai avaliar quando ele fizer a manutenção. Aqui é um caso típico assim de quando eu tenho uma floreira em casa e eu estou com vontade de mudar essa floreira. Então eu tenho aqui uns pelargônios, né, que já passaram do tempo. Eu posso reaproveitá-los em alguma outra floreira e canteiro. Então o primeiro procedimento é fazer a retirada dessas plantas. Se eu vou querer aproveitar, eu vou guardar as mudinhas com delicadeza, certo? E vamos proceder ao plantio, a limpeza dessa floreira, que é exatamente o que a gente está fazendo agora. Feito esse passo, o que eu vou precisar? Eu vou precisar retirar um pouco dessa camada de terra, que ela já está pobre, aquela planta que estava na floreira, ela já esgotou o nutriente dessa floreira, dessa terra. Então, sempre que eu vou colocar uma planta nova, eu tenho que pensar no adubo. Para isso eu vou retirar um pouco dessa terra onde eu vou trabalhar a planta, certo? Aqui no caso, hoje a gente escolheu uma vegetação que está muito em moda. Chama-se Sansevieria cilíndrica, tá? Que é uma parente da espada de São Jorge. A espada é aquela mais chatinha, certo? Aquela que é, né, mais retinha. Essa aqui é a cilíndrica. É uma planta ornamental que agora está vindo com muita força de novo para vasos e floreiras, tá? Então é uma planta que, vamos dizer assim, da moda. Que o Wagner vai demonstrar para nós como é que se faz. Primeiramente eu tenho que retirar o invólucro dela, que no caso o baldezinho. Aí pode... Olha o tamanho do torrão. Eu não tenho necessidade, às vezes, de plantar ela tão... Quando às vezes o torrão vem até maior. Então eu até posso retirar um pouquinho desse barro da volta, para torná-la um pouquinho mais fácil de plantar, certo? Feito a cova, né? Observando sempre a altura do torrão. A planta, o torrão nunca pode ultrapassar o nível da floreira, sempre pelo menos uns 3 dedos abaixo, certo? Para depois a gente proceder agora à nova adubação. Dentro dessa cova, vou trabalhar uma terra, um adubo orgânico, de boa qualidade. Isso vai garantir o nutriente dessa planta por muito tempo. Considerando que a Sansevieria é uma planta que exige muito pouco nutriente, né? Os cuidados dela são mínimos. Inclusive, observar, a gente está colocando ela embaixo de uma varanda, de uma marquise, porque é uma planta que ela gosta de local seco. Ela até prefere, ela não gosta de muita umidade. Então vasos e floreiras são ideais para esse tipo de planta. A gente sempre coloca um acabamentinho, por quê? Por 2 situações. Uma é para manter a umidade e outra é para manter a limpeza da planta. Isso para que assim, na hora da rega a gente vai molhar, a planta não suje, né? E a estética também, né? Isso valoriza muito. A diferença de se colocar, deixar na terra nua e de colocar um acabamento, né, a estética é que vai contar, né? Então ela tem várias funções, tanto de manter a umidade, a limpeza e a estética. Essa edição do programa Você Sabe Fazer está terminando. Quero te fazer um convite a conhecer a página do programa no Facebook. Estaremos lançando uma novidade em breve somente na página. Acompanhe o programa Você Sabe Fazer na internet. É só acessar facebook.com/Você Sabe Fazer. E você sabia que só no canal do programa no YouTube já temos mais de 800 mil visualizações? Isso mesmo, agradecemos a todos os internautas e telespectadores que nos acompanham toda semana. Quero agradecer pela sua companhia na edição de hoje e espero você até o próximo vídeo. Até lá! Tchau! Programa Você Sabe Fazer, com Caroline Meyer. Oferecimento Itagrés Revestimentos Cerâmicos. E Galeteria Santo Galeto, o verdadeiro galeto ao primo canto de Joinville.